aluna. Eu sou o Renan, sou assistente comercial aqui do EAD da Unicesumar. Hoje nós vamos mostrar para vocês como acessar o estúdio. Então, primeiramente, nós temos aqui a página inicial do estúdio, onde você vai entrar com o seu RA ou o seu CPF. Então, você que já tem o seu RA, pode utilizar ele, se não, utiliza o seu CPF. Colocou então o seu acesso, você vai colocar a sua senha. Geralmente a senha padrão, ela vem os 2 últimos anos do nascimento, os 2 últimos números do ano de nascimento, os 2 números do mês de nascimento e os 2 números do dia. Então você que nasceu, por exemplo, dia 17 de janeiro de 1997. Vai colocar então 97, 01, que é o mês, e 17. Então, 97, 17, 01. Então vai ser sempre então o ano, o mês e o dia de nascimento. Colocou, você vai clicar em entrar. Logo que você clicar em entrar, vai aparecer para você, para você tá, deixa eu só trocar aqui, que eu quero entrar no de outro aluno aqui. Isso. Vai aparecer para você estar fazendo a atualização. Vai aparecer um quadro branco ali escrito Meu primeiro acesso. Então você vai atualizar os seus dados ali e logo em sequência vai aparecer para fazer a assinatura do contrato, tá? Então lembrando, o contrato ele é padrão, então ele não vem o seu percentual de bolsa ali nele, mas pode ficar tranquilo, esse percentual ele fica registrado em sistema. Qualquer dúvida que você tiver referente a isso, pode estar entrando em contato com a gente, que a gente verifica e passa para vocês, tá? Só para reforçar, o contrato é padrão, então ele vai ser o mesmo contrato para todos os alunos, né? Tanto daqui de Maringá, quanto de lá de Brasília, Pernambuco, então é o mesmo contrato, ele só muda ali os seus dados pessoais, tá? Então, continuando. Lembrando, tá, que tivemos uma alteração recentemente, então, quem faz o cancelamento a partir de agora, tem 30% do restante das mensalidades para fazer o pagamento. Então, você não paga a pós inteira caso cancela, você vai pagar só 30% ali de todo o restante das mensalidades. Então, continuando. Logo que você entrar, assinar o contrato, vai ter então a página aqui, a primeira página do estúdio. Então vai ter alguns banners. É sempre interessante você acompanhar esses banners, porque às vezes tem informações importantes, tá? A aba Disciplinas, mensagens do Fale com o Mediador. Essa é a mesma que tem aqui em cima, tá? A aba Eu Indico, tá? Interessante, às vezes você quer indicar alguém, né, para estudar com a gente. Você e ele e essa pessoa recebem desconto. Então você recebe 25% de desconto na sua próxima mensalidade e o seu amigo, né, a sua amiga, recebe 20% de desconto na segunda mensalidade dela, né? Ah, por que não na primeira? Porque a primeira é reduzida, né? Ela é 19 e pouquinho e não faria sentido. Então seria para a segunda mensalidade. Então vamos lá. Aqui em disciplinas, eu vou ter aqui algumas abas: disciplinas matriculadas, disciplinas cursadas, pendentes, palestras, nivelamentos, outros ambientes. Então, os principais aqui serão, né, disciplinas matriculadas, palestras, nivelamentos, outros ambientes. Então vamos lá. Disciplinas matriculadas, então, como o nome já diz, são as disciplinas que você vai cursar, né, que você está cursando. Então, ali vai ter a data de início de cada uma das disciplinas. Por quê? Porque para pós-graduação, diferente da graduação, que é por módulo, a pós-graduação você vai fazer mensalmente as disciplinas. Então vai ser uma ou duas disciplinas no máximo por mês. Geralmente, então, uma disciplina, lá no final, no último mês, né, ou no penúltimo, você vai ter duas disciplinas, então, para fazer. Então, como que funciona? Essa aluna aqui, ela teve a primeira disciplina, então, dia 1º de março, que iniciou. Então, todas as disciplinas já ficam liberadas, né? Ela pode estar entrando, estar acessando o livro digital para estudar. Porém, a prova ela fica liberado
nessa data de início, né. Então, no caso dela aqui, a primeira foi dia 1º de março. Então, logo aqui entrei, vai ter o banner, né, com as informações sobre a disciplina, né, então várias informações vai ter aqui. Então, principalmente essa parte aqui que eu falo agora, que é a questão dos prazos, né. Então, ó, a prova, a avaliação digital, ela vai ficar liberada do dia 1 até o dia 30 do mês vigente. Então, ela teve ali do dia 1/3, né, até o dia 30/3 para estar realizando essa prova. Ah, Renan, eu não consegui fazer essa disciplina naquele prazo. Tem como refazer ela? Tem sim, é só solicitar, é bem tranquilo, eu vou falar sobre isso depois. Então, ficou liberado ali para ela tinha como fazer, ela não quis no caso. E aí, ela então vai ter que solicitar depois para refazer essa disciplina. Não tem custo para isso, tá? Então, é importante vocês se atentarem ao prazo máximo, né, da sua pós. Então, geralmente tem algumas pós que são de 8 meses, tem algumas pós que são de 10 meses. Então, o prazo máximo é o dobro do prazo mínimo ali do curso. Então, se é uma pós de 8 meses, tem até 16 meses para concluir. Se é uma pós de 10 meses, tem até 20 meses. Então, aqui vai ter então a avaliação, ela consegue estar acessando, né, para estar respondendo, então são 20 questões, 5 alternativas em cada, com uma só correta. E lá embaixo então vai ter aqui, ó, conheça o livro da disciplina, aqui ó, link de acesso ao livro digital. Então ela acessou aqui o livro digital, ela vai ter então todo o conteúdo da disciplina aqui dentro. Então vai ter ali o conteúdo, vai ter vídeos, às vezes tem artigos, podcasts. Então é bem interessante de você acompanhar o livro digital, porque tem diversos recursos interativos, indicação de livro. Então é bem interessante vocês sempre acompanhar o livro digital ali e ir vendo o que o professor passa. Ó, às vezes tem também questões de reforço do conteúdo. Não vale nota essas questões dentro do livro digital, mas é interessante às vezes para você reforçar o conteúdo para si mesmo, tá? Então, vai acompanhando, ó, próximo tópico, então ele vai para a unidade 2. Então tem várias unidades dentro do livro digital. Algumas disciplinas, né, eles separam no livro digital os vídeos separados. Então, dentro das unidades vai ter o vídeo, mas aí também tem a opção de você, por exemplo, assistir eles separados, né? Então, você consegue acompanhar ali todos os vídeos que tem nessa aba aqui. Que mais? Vamos lá. Estudo de caso, né? Então o professor às vezes passa um caso prático ali para você sobre aquele conteúdo, para você estar obtendo mais um conhecimento, né? Para você estar reforçando esse conteúdo que você aprendeu. Vamos voltar lá então. Acessou o livro digital, né? Você vai dar uma estudada ali, você vai vir e realizar a avaliação. Lembrando, sempre até o dia 30 do mês vigente, tá? Continuando então, ó, no caso agora nós estamos em abril, essa aluna então ela vai entrar nessa disciplina, ó, o livro digital ele vai ter tanto aqui, quanto também pode estar lá embaixo, como eu falei. Ó, acesse aqui livro, vídeo de aulas conceituais, texto com estudo de caso. Então tem tanto lá quanto aqui vai ter, dependendo ali de como que o professor quis postar o livro digital, tá? Mas vai ser a mesma coisa, tá? O mesmo livro digital, tanto em cima quanto embaixo é o mesmo. Só vai variar livro entre as disciplinas, né? Cada disciplina vai ter o seu. Então vamos lá. Ela, por exemplo, então aqui ela tem agora essa avaliação para realizar então até dia 30/4. Então ela clicou lá, abriu, ela pode estar respondendo, né, uma atividade, indo para a próxima. O importante é que no dia 30 ela esteja com tudo respondido e ela tenha clicado em finalizar. Ela só consegue clicar em finalizar quando ela responder todas as 20 questões. Então, depois que clica em finalizar, é enviado para o professor para ele fazer a correção. Não tem como fazer
alteração depois que você clica em finalizar. Então, confere suas respostas, verifica se está tudo certo, se é aquilo mesmo que você marcou, né? Às vezes clicou errado na hora de trocar ali de questão, né? Então, confere ali 2, 3 vezes antes de mandar, porque mandou não tem como alterar mais. Aí, se por acaso você não atingir a média, você vai precisar solicitar essa disciplina para voltar para você novamente e refazer ela. Aqui na aba, então, palestras, nivelamento, outros ambientes, vai ter então uma aula de encontro com o coordenador e outra de aula inaugural. Então é interessante às vezes você dar uma assistida ali nesses dois vídeos. Disciplinas cursadas, então, vai aparecer as disciplinas que você já cursou, então conforme for terminando as disciplinas, passa uns dias, né, depois daquele mês, ela sai daqui de disciplinas matriculadas e vem para disciplinas cursadas. Disciplinas pendentes da pós-graduação não utiliza mais porque elas ficam todas já disponibilizadas ali para você na aba disciplinas matriculadas. Mas geralmente profissionalizante, técnico e graduação, elas aparecem aqui as disciplinas que você ainda vai cursar, né. Então, voltando lá, Renan, eu fiquei com uma dúvida sobre uma questão da disciplina, né, o conteúdo dela. Como que eu faço para falar, com alguém para tirar essa dúvida? Tem o Fale com o Mediador. Então, tá vendo aqui esse banner que ele já está falando sobre isso? Ó, conheça seu professor mediador. Então, vai clicar aqui em cima, Fale com o Mediador, nova conversa, você vai selecionar o ano, vai selecionar o módulo, pós-graduação é um módulo só, né? Na verdade, da pós, tá tudo 2025 por enquanto, porque eles estão fazendo uma atualização, tá? Mas aí você consegue estar escolhendo ali. Então, coloca ali, vai colocar a disciplina, quem que é a professora mediadora e vai colocar sobre o que é a sua dúvida, qual que é a categoria dela. É sobre atividade de estudo? É sobre uma aula ao vivo? Na verdade, não tem aula ao vivo, né? É sobre uma aula conceitual, um estudo de caso. Então, você vai colocar ali sobre o que é a sua dúvida. Então, é sobre o estudo de caso, né? Então eu vou colocar lá: "Olá, professora, estou com dúvidas sobre, o estudo de caso. Foi passado que tal coisa era assim, mas eu não entendi muito bem. Poderia me explicar, melhor?" E aí você manda para ela. Então, tem a opção também de você anexar arquivos. Então, eu tirei um print ali, que mostra certinho o que que eu tô falando. Então você pode estar mandando para o professor também. Eh Você consegue acompanhar então essa conversa, essas dúvidas que você manda para o professor aqui na aba ativas, né, dentro do Fale com o Mediador. Então vai aparecer todas as suas conversas aqui. Conforme elas forem sendo encerradas, né, passar um tempo ali, você não teve mais nenhuma conversa ali, não mandou mais nenhuma dúvida ali com o professor, ela vem de ativas para histórico. Aí você consegue rever, né, o que você perguntou. Então, às vezes o professor manda um link de indicação, então você quer rever isso, tem ali. Voltando então, às vezes as disciplinas vão ter, né, materiais dentro do material da disciplina. Não é muito comum, porque geralmente já está tudo dentro do livro digital, mas às vezes pode acontecer de eles colocarem ali no material da disciplina também. Sempre acompanha também os fóruns. Às vezes o professor coloca alguma informação importante por aqui. Por exemplo, o professor aqui ele está falando sobre o envio da documentação acadêmica, né, reforçando a importância de mandar sua documentação acadêmica, até porque faz o bloqueio das atividades depois de 90 dias, se você não enviar. Então é importante regularizar ali a sua documentação, anexar tudo certinho. Então o professor lhe explica ali como que você faz para anexar a documentação. Vou explicar mais para frente também, tá? Então vamos voltar lá para a página inicial, né, do estúdio. Temos aqui então docs para assinatura. Então, caso o seu contrato não foi assinado, você consegue assinar ele por aqui também, se por acaso não apareceu já de imediato para você.
A aba estágio, então o pessoal que vai fazer estágio, quer fazer estágio, né? Tem aqui todas as informações, só clicar aqui embaixo em acesse aqui, vão ter vários tutoriais explicando como que funciona, tá? Então é interessante dar uma conferida nesses tutoriais. E caso surja alguma dúvida, pode estar entrando em contato com a gente ou com o setor de estágio via atendimento eletrônico. Também vou explicar isso mais para frente, como funciona, mas pode contar com a gente para estar realizando seu estágio sem problema. A aba Conheça o EAD. Então, aqui vai ter basicamente uma ambientação explicando algumas coisas, né? Ele dá uma atividade ali que vale 4 horas complementares, mas para pós-graduação não tem horas complementares. Vocês não precisam cumprir uma carga horária de horas complementares. Então, basicamente, não serve muito para vocês. É importante dar uma conferida, né, por conta às vezes, uma informação interessante que tem ali, mas essa atividade ali, então, não vale para vocês, é mais para a questão de a instituição verificar que vocês estão fazendo a ambientação, que vocês estão tirando suas dúvidas ali, né, sobre a plataforma, então faz ela só para eles terem essa métrica, né? Então vamos lá, continuando. A aba Meu Curso aqui embaixo, então, você vai ter as disciplinas, é o mesmo botão ali do meio, né? Boletim, então, quando você terminar a disciplina, né, a nota sair, ela vai aparecer aqui. Depois de um tempo ela sai daqui, tá? E ela vai para a aba Histórico. Então, eu só não vou clicar lá em Histórico para não aparecer os dados da aluna, mas você consegue acompanhar em Histórico todas as notas que você já obteve. Matriz curricular, então aparece todas as disciplinas que você vai ter no seu curso, que você vai ter ou que você já teve também, né? É a sua grade de disciplinas. Frequência nas aulas, esse daqui não utilizamos muito. Geralmente é mais para o pessoal do presencial. Então o estúdio é o mesmo que o presencial utiliza, por isso que aparece isso aqui. Acompanhamento do curso. Então, aqui você consegue acompanhar quantas disciplinas você já cumpriu, né? Uma porcentagem ali. Lembrando que a disciplina, essa porcentagem, ela só altera quando a disciplina finaliza, né? Quando passa ali o prazo, você já concluiu ela, passou o prazo ali, ela encerra de vez, sai de disciplinas matriculadas e vai para cursadas, aí sim que essa porcentagem altera. Atividades complementares, como eu falei, não tem para pós-graduação, não precisa fazer, então não utilizamos isso. Financeiro, então, o pessoal às vezes pergunta, como que eu faço para pagar meu boleto? Eu tenho que ir aí no Polo toda vez? Não, você pode vir aqui, ó, clicar na aba Financeiro. Então vai ter lá, ó, geralmente vai aparecer então o seu boleto. Deixa eu ver aqui. Ele vai aparecer essa tela aqui, geralmente, para você. Então, ele vai aparecer os seus boletos para você pagar via Pix, no Pay, cartão, boleto. Dá para pegar a linha digitável do boleto também direto. Então, tem essas opções, né, para você estar fazendo o pagamento. O que que eu não recomendo? Fazer o cadastro do cartão. Por quê? Às vezes dá um problema, às vezes a sua bolsa pode ser que dê ali algum erro no cálculo, e aí cobra direto ali no seu cartão. Para conseguir o reembolso ali vai um tempo, então dá uma dor de cabeça para você. Então evita, se possível, paga ou por boleto ou por Pix, ou direto com o cartão, mas sem recorrer no. Sem utilizar essa opção de recorrência de cartão. Pode colocar se preferir, mas a gente está aqui à disposição para ajudar vocês, tá? Mas, como eu falei, recomendo ou Pix ou boleto. Se for pagar por cartão, paga nessa aba direto, cartão, sem ficar colocando na recorrência. Então, vamos lá. Negociação de dívidas, né? Então, por exemplo, eu fiquei com 2 boletos em atraso, o que que eu faço? Pode estar falando direto com a gente ou vir nessa aba. Ó, às vezes o estúdio vai dar alguns probleminhas. É só sair e entrar de novo da página. Geralmente eu vou lá para a aba início, né? E aí eu entro de novo, que aí ele funciona. Então, por exemplo, a aluna aqui está com 2 boletos ali em atraso. Na verdade, um boleto em atraso. Então, ela consegue estar negociando direto pelo estúdio.
e pagar por Pix, no Pay, boleto à vista, cartão de débito, cartão de crédito. Tem opção também boleto parcelado, mas ela não compensa. Por quê? Porque aí ela vai pagar sem o desconto da bolsa dela, sem as bolsas que ela tem. Então não compensa nesse boleto parcelado. Às vezes fala com a gente consegue fazer um parcelamento ali em talvez em até 3 vezes. Tem opção aqui no cartão de crédito em até 10 vezes também. Então é mais interessante às vezes do que utilizar essa opção de boleto parcelado aqui, porque não entra a sua bolsa. Então, continuando, serviços. Aqui em serviços vamos ter várias opções. A principal então aqui solicitação de serviços, né? Você vai entrar lá, vai ter, ó lá, falando, sai, entra de novo, que aí ele uma hora funciona. É normal acontecer esse bug, tá? Geralmente, quando você não aceita os cookies da página, costuma acontecer isso. Então, lá no começo, na página inicial, quando você entra pela primeira vez, geralmente aparece para aceitar os cookies. Então, é importante fazer esse aceite justamente por conta desses bugzinhos. Vai evitar 90% dos bugs, tá? Então, entrei aqui em serviços acadêmicos, né? Então, eu tenho lá aproveitamento de estudos, né? Então, pessoal que às vezes já tem uma pós-graduação, tem um mestrado, um doutorado, quer aproveitar uma disciplina, tem essa opção de aproveitar. Então, sempre é de cima para baixo. Então, doutorado, mestrado, ou mesmo uma pós, né? Mas de baixo para cima, por exemplo, uma graduação, um técnico, um profissionalizante, não conta. Então tem que ser ali de mesmo nível, né? Pós-graduação, ou então superior, mestrado, doutorado. Então você consegue estar fazendo essa solicitação, caso você já tenha concluído, né, uma pós, esteja estudando ou tenha disciplinas concluídas de outra pós, você consegue estar solicitando esse aproveitamento. Atestado de matrícula. Então, às vezes, o pessoal precisa de uma declaração de matrícula, né, para estar mandando no trabalho, para estar concorrendo a uma vaga. Então, é interessante estar obtendo uma declaração ali, né? Então, você consegue estar solicitando por aqui. Declaração personalizada. Então, às vezes, a declaração de matrícula gratuita, ela não vai ter alguma informação que você vai precisar, né? Alguns casos específicos, eles pedem, por exemplo, qual que é o prazo total do curso, né? Qual que é o mínimo, qual que é o máximo, e às vezes não vem nessa declaração gratuita. Então, você precisa solicitar uma declaração personalizada, se esse for o seu caso. Alguns serviços, como essa declaração personalizada, são pagos. Então, sempre vai aparecer na hora de você solicitar ali se ela tem custo ou não, tá? Declaração de quitação de débitos, de rendimentos pagos. Então, o pessoal ali que declara imposto de renda, então consegue pegar essa declaração também. Histórico, né? Então, às vezes a pessoa quer um histórico para fazer uma transferência ou precisa para mandar para o serviço, então tem essa opção também de solicitar o histórico. Solicitação de disciplina e dependência. Lembra então que eu falei que essa aluna ela não fez uma das provas ali da disciplina? Não fez uma disciplina, então ela vai precisar realizar essa dependência, essa disciplina como dependência. Então ela vai solicitar para essa disciplina voltar. Então ela solicita, a disciplina volta para ela no mês seguinte. Ela consegue fazer até 2 disciplinas de dependência por mês, tá? Então, lembrando, tem aquele prazo máximo, né, que é o dobro do prazo do curso, se atenta nisso para não estar perdendo, porque se às vezes você passa, extrapola esse prazo, você vai precisar realizar uma nova compra. Então, não é muito interessante, né? Então, vamos lá. Cancelamento de matrícula pós-graduação, tem essa opção também. Lembrando lá que eu falei lá no começo, que agora nós tivemos uma alteração recentemente, que aí quem faz ou solicita ali o cancelamento de matrícula, ele paga 30% apenas ali do restante das mensalidades. Então, continuando. Solicitou um serviço, você consegue acompanhar na aba andamento de serviços, tá? Então, solicitou, vai aparecer ali em andamento de serviço. E aí você consegue acompanhar como que está o andamento. Então, eu solicitei uma declaração personalizada. Então, você consegue
verificar ela aqui, como está o andamento. A próxima, então, é carteirinha online. Eu não vou mostrar para não aparecer os dados, mas basicamente você consegue ter uma carteirinha sim. Ela tem QR Code, então ela é válida ali para você estar utilizando nos shows, nos eventos, né? Lembrando que a carteirinha que realmente é a oficial, né, que precisa, que vale para todas, é o DNR, se eu não, é Documento Nacional do Estudante, DNE. O DNE, que é o Documento Nacional do Estudante. Essa daqui que é a válida oficial, né, pelo governo, pela lei, essa que é a válida. Mas geralmente as carteirinhas das universidades, a maioria dos eventos costumam aceitar. Então, cinema, teatro, eles costumam aceitar a carteirinha da universidade normal. Mas lembrando, a carteirinha oficial por lei é o DNE, Documento Nacional do Estudante. Ele tem uma taxa ali, R$ 50, mais o frete, né? E aí você manda a sua declaração de matrícula para eles, que aí você consegue obter essa carteirinha oficial, que é a que realmente é válida por lei. Então, continuando, certificado. Então, eu terminei minha pós, eu consigo o certificado aqui nessa aba. Certificado parcial também, então conforme eu vou terminando minhas disciplinas, eu consigo obter certificações parciais ali. Documentação acadêmica, também não vou essa eu posso clicar, essa não aparece dados. Então, documentação acadêmica, aqui que você vai estar entrando para estar anexando a sua documentação. Então, vai ter lá todos os documentos que você precisa anexar. Lembrando, se você precisa de uma declaração personalizada, se você precisa de um histórico, precisa ali de algum documento que vai passar pela secretaria acadêmica, eles exigem que toda a documentação esteja anexada. Não precisa estar validada, mas tem que estar anexado ali, entregue, tá? Declarações, essa aba está sendo desusada, então ela vai ser excluída provavelmente, porque já tem todas as declarações que costumavam ter aqui, elas ficam lá em solicitação de serviços, serviços acadêmicos. Atualizar dados cadastrais, esse eu não vou entrar porque aparecem os dados da aluna, mas ali você consegue atualizar então o nome do pai, seu e-mail, seu telefone, seu endereço, então tem algumas informações ali que você consegue estar atualizando. O que que você não consegue atualizar por ali? Seu nome, seu sobrenome, né, sua data de nascimento, CPF. Por quê? Porque às vezes você faz a compra, paga ali, estuda certinho, e aí algum mal intencionado tá ali com a sua senha, entra ali, altera tudo pro nome dele, e aí o certificado vem no nome dele. Então, até provar que focinho de porco na tomada, né, dá um trabalho. Então, essas alterações você só consegue fazer via atendimento eletrônico, mandando os seus dados ali para a secretaria acadêmica, né, anexando ali certidão. Então, vai ser via atendimento eletrônico para esses dados específicos. Campanha eu indico. Essa daqui, então, ela como que funciona, né, a campanha eu indico. Então, vai ter tanto aqui na aba serviços, né, campanha eu indico, quanto aqui na página inicial, esse botão amarelo. Então, o eu indico, basicamente, é uma campanha de incentivo que nós temos aqui na Unicesumar, que você recebe desconto por indicar um amigo para estudar conosco. Então, tem aquele amigo que ele quer fazer uma graduação, quer fazer um curso profissionalizante, um técnico, uma pós, indica ele pra gente que você recebe 25% de desconto na sua próxima mensalidade e o seu amigo recebe 20% de desconto na segunda mensalidade dele. Então é interessante você estar fazendo essa indicação para você estar obtendo desconto. Às vezes o pessoal consegue pegar ali uma mensalidade quase zerada, né? Fazendo essas indicações. Então, como que eu faço para indicar alguém? Você vai entrar na aba, né, do Eu Indico, vai gerar o seu cupom, e aí você pode estar mandando o seu cupom e o contato do seu amigo para gente, ou então manda o seu cupom para o seu amigo na hora que ele for fazer a matrícula lá pelo site, ele faz a inserção do seu cupom e aí vocês dois recebem desconto. A próxima aba, então, vamos lá.
é o atendimento eletrônico. Então, ali em atendimento eletrônico, você vai ter ali novo, e aí você vai ter as áreas que você pode estar entrando em contato. Então, por exemplo, eu quero falar sobre o meu aproveitamento de estudos. Eu quero uma reanálise porque eu achei que seria dispensado tal disciplina que eu já cursei, porém ela não foi. Por que que ela não foi? Eu vou perguntar para eles explicar certinho ali essa minha dúvida. Aí eles vão estar respondendo para vocês. Lembrando, você pode estar anexando um documento, por exemplo, eu fiz essa disciplina, porém não está constando, estou mandando a ementa dela para vocês verificarem. Então, dá para anexar arquivo. Então, vou anexar aqui qualquer coisa, tá? Ó, anexei então, por exemplo, a ementa do curso. Aí eu vou colocar na descrição. Por que que eu tenho que colocar a descrição? Porque se eu clico em adicionar, não vai sem descrição. Então, ementa da disciplina. Então, coloquei a descrição, anexei o arquivo, aí sim eu consigo adicionar. Então, adicionei meu arquivo ali, perguntei ali, formulei a dúvida, eu vou clicar em salvar. Onde que eu consigo acompanhar? Basicamente aqui em atendimento eletrônico, embaixo vai aparecer então os atendimentos que você abriu. Clicando em visualizar, você vai ter basicamente como se fosse essa visão aqui com o que você escreveu. E do lado vai ter atendimento. É lá que eles vão responder que vai ter a resposta do que você perguntou. Geralmente eles têm um prazo de 5, 7 dias úteis no máximo, tá, para responder. Geralmente 3 a 7 dias úteis. Bibliotecas, então você tem acesso a uma biblioteca digital com milhares de livros, então é interessante você estar acompanhando essa biblioteca. Às vezes tem um livro que você quer ler, mas você não tem condições de comprar ele, então às vezes dá uma olhada nessa biblioteca que tem milhares de livros lá, tá? Próxima aba, então, arquivos gerais. Aqui não costuma ter muita coisa. Office 365. Então, às vezes você quer acessar o Word, o PowerPoint, né? Então, a própria Microsoft, eles têm essas opções gratuitamente. Não precisa nem ser matriculado, tá? Na verdade, é um recurso disponível da Microsoft gratuitamente. Então, é só entrar Office 365, logar com a sua conta do Hotmail, que aí você consegue acessar o Word online, PowerPoint online, né, planilhas online. Então, tem esse recurso também. É, Expliquei já então sobre as disciplinas, o Fale com o Mediador, sobre o financeiro, né, sobre atendimento eletrônico. Então, é isso basicamente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, abre um atendimento eletrônico ou fala aqui com a gente do Polo. A gente está à disposição para tirar as dúvidas de vocês.